O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nós estamos no finalzinho do tempo pascal. O tempo pascal, ele coroa com a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, na antiga aliança, era o tempo da colheita do trigo. Pentecostes, na nova aliança, é o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo colher os nossos corações. O Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida para verdadeiramente nos transformar em outras pessoas. Padre, eu vou me tornar uma outra pessoa? Sim, você vai se tornar uma pessoa melhor. Não vai ser outro DNA, não vai ser outros dons, outros talentos, não. É a mesma pessoa que nasceu do teu papai e da tua mamãe, que Deus desejou desde toda a eternidade, mas que agora está aí uma obra um tanto quanto embargada. Em filosofia, antropologia, os bons filósofos dizem isso, que o ser humano, o homem, é um vir a ser. Nós precisamos ser. O problema nosso é que a gente acha que já está tudo resolvido, agora é rezar um pouquinho, fazer umas penitências, depois ir para o céu. Não, gente, não. Olha, zero. Tem muita coisa para fazer, né? Na vida espiritual são três vias, via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Cada via tem graus de oração. A via ascética, que é a via purgativa, tem 3 graus de oração: oração vocal, oração mental e oração afetiva. Esse tipo de oração é a que a gente faz a vida inteira, né? As ladainhas,
os terços, as orações vocais. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue parar um pouquinho, contemplar, fazer uma oração mais mental. E essa oração mental precisa se transformar numa oração afetiva, onde o intelecto vai sossegando um pouquinho e Deus vai falando mais ao teu coração e transformando, porque cada grau de oração traz graças especiais diferentes. Na via iluminativa, nós temos mais 3 graus de oração. Começa com a oração de simplicidade, depois chega ao recolhimento infuso e por fim chega à oração de quietude. A oração de quietude, ela é extraordinária, porque a oração de quietude é que faz um santo. A oração de quietude é quando o nosso intelecto fica mais calmo, a nossa vontade para de se agitar e o Espírito Santo começa verdadeiramente a tomar posse de nós. Posse do nosso querer, do nosso falar, do nosso agir. A pessoa vai se divinizando. E a oração de quietude, ela é própria do final da 4ª morada e do começo e do desenvolvimento da 5ª morada. Todos os batizados, sem exceção, têm condições de chegar à 5ª morada e a oração de quietude. Todos nós. Se não estamos fazendo, é por vários motivos, porque nem sabemos que existe grau de oração, primeiro. Segundo, porque às vezes nem somos catequizados. Terceiro, porque realmente somos desinteressados com a nossa santificação. Quarto, porque não se fala essas coisas. Quinto, porque não se vê pessoas santas, transformadas, que têm essa experiência e que podem nos ensinar. Porque tudo na vida é transmitido, tudo na vida é ensinado. Tudo na vida vem através de educação, de ensino, de exemplo. Se nós não vemos pessoas transformadas espiritualmente, nós também não vamos ser santos. Santidade é uma coisa que passa de pai para filho. E a nossa geração perdeu a forma da santidade. A verdade é essa. A nossa geração perdeu a receita de ser santo. Porque quem que passa o dom da santidade para nós? São os sacerdotes, os padres e os bispos. E o padre Jonas Abib sempre falava, e é verdade, santidade é uma coisa que não se improvisa. Não tem como improvisar a santidade. É a mesma coisa de falar assim, você sabe pilotar avião? Ou você sabe, ou você não sabe. Você sabe falar japonês fluentemente? Ou você sabe ou você não sabe. Santidade é uma coisa que está no teu coração ou não está, meu irmão. Eu não estou falando de estar na graça de Deus. Eu não estou falando que você é uma pessoa piedosa, de oração. Eu estou falando do desenvolvimento da graça nos nossos corações e da doação dos dons do Espírito Santo em nós. Isso chama-se caminho de perfeição. Caminho de perfeição. Pentecostes foi essa transformação no coração dos apóstolos, que eram homens como nós. As discípulas eram mulheres com os seus defeitos e qualidades, como cada um de nós. Mas houve uma transformação. Vamos ouvir aqui um pouquinho o comentário de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja, sobre a necessidade do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Está na liturgia das horas hoje, no ofício das leituras, a 2ª leitura. Ele diz assim: Cristo tinha cumprido a sua missão sobre a terra, e para nós havia chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina do Verbo. Era preciso que a nossa vida anterior fosse transformada em outra diferente, começando um novo estilo de vida de santidade. Está vendo? Ora, isto só podia ser realizado pela participação do Espírito Santo. Como uma criança pode ser gerada no ventre de uma mulher,
somente pela participação de uma célula masculina. Não se forma uma criança no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, sem a participação da célula masculina. Isso chama-se espermatozoide. Mesma coisa, não se forma um santo sem a natureza divina, sem a célula divina na nossa alma, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Continua o grande doutor da igreja, São Cirilo de Alexandria. O tempo mais oportuno para o envio do Espírito Santo e sua descida sobre nós foi o que seguiu a ascensão de nosso Senhor Cristo e Salvador. De fato, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, Ele mesmo, segundo o jugo, dispensava-lhes todos os bens, comunicava todos os bens. Mas quando chegou o momento estabelecido para subir ao Pai Celeste, era necessário que Ele continuasse presente no meio de seus fiéis, por meio do Espírito, e habitasse pela fé em nossos corações, a fim de que pudéssemos clamar com toda a confiança: Abba, ó Pai, Abba. Romanos, capítulo 8, versículo 15, também está em Gálatas 4, versículo 10. E a caminho da perfeição, nos é dado ainda que tornássemos capazes de progredir sem demora rumo à santidade, superando com fortaleza invencível as ciladas do demônio e as perseguições dos homens, graças à assistência do Espírito Todo-Poderoso. Não é difícil demonstrar, com o testemunho das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e comunica uma vida nova àqueles a quem Ele habita. O Espírito transforma e comunica uma vida nova no coração daqueles que Ele mora. E meus irmãos queridos, amados, falo para mim, para você e para mim, se não há uma transformação em nós, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada na nossa vida, porque o Espírito Santo é derramado nos nossos corações para nos santificar, para trazer alegria na tristeza, para trazer sabedoria na ignorância, para trazer fortaleza na debilidade, para trazer caridade no egoísmo, para trazer unção na tibieza, para trazer paciência na raiva, na ira, para trazer perdão no rancor. O Espírito Santo vem para desprender-nos dos bens materiais e fazer-nos generosos, para mudar o nosso jeito de falar, nosso jeito de entender. O Espírito Santo quer fazer obras também, obras de misericórdia, materiais, corporais. Se isso não acontece, o que está errado? Reza e não há transformação nem interior e nem exterior, tem alguma coisa errada. Mas o que está errado? A gente pode colocar numa avaliação, no exame de consciência. É preciso que aconteça uma obra nova, uma transformação, e é isso que o Santo Doutor está dizendo para nós. O servo de Deus, Samuel, dirigindo-se a Saul, diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu te tornarás um outro homem. Que coisa maravilhosa! Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu te tornarás um outro homem, uma outra mulher. Não dá para morrer com esse coração, meus irmãos. Não dá para terminar o resto do dia, dos nossos dias com esse coração. Hoje eu meditava, hoje é dia de Santa Maria Madalena de Pazzi. Eu meditava a vida dela. Aí no finalzinho ali, São João da Cruz
falando dos graus de oração, né? Dos últimos graus de oração, que é da via unitiva, sexta e sétima morada, que é a união simples, a união estática e a união transformante. São João da Cruz fala que a gente tem um caminho longuíssimo a caminhar, a percorrer, para chegar à união divina aqui nessa terra. E ele diz assim: eu não sei o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo que vocês estão negligenciando? Está falando para todos nós, está falando para mim, padre, para todos os consagrados, todos os pastores, todos os líderes religiosos. O que vocês estão fazendo aí na terra que vocês não se dedicam ao caminho de perfeição? E São João da Cruz era um homem de muito trabalho, viu? Era pedreiro, punha a mão na massa, servente de pedreiro, levantou os mosteiros para Santa Teresa d'Ávila. Era um homem de muita praticidade, era um homem que resolvia qualquer coisa. Não é igual ao nosso tempo não, onde que para trocar uma lâmpada precisa fazer meu Deus do céu, uma convocação, sei lá o que. Então a gente não sei o que a gente está fazendo. A verdade é essa, gente. Alguma coisa está errada. E continua o santo doutor: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu te tornarás um outro homem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. São Paulo afirma: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, pois o Senhor é Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? O Espírito nos transforma, muda, tira o homem velho, restaura a imagem e semelhança de Deus em nós, traz o homem novo. Facilmente Ele os faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão à firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos. Animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. É verdade, portanto, o que diz o Salvador: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não vem. É bom para vós que eu volte para o céu, porque indo para o céu, derramarei o Espírito sobre toda criatura. Porque tinha chegado o tempo do Espírito Santo descer sobre cada um deles. Essa pequena catequese desse grande doutor da igreja, São Cirilo de Jerusalém, que é um exegeta requintadíssimo do Evangelho de São João, nos mostra aqui a necessidade da partida de nosso Senhor Jesus Cristo para que o Espírito Santo venha na nossa vida. Padre, o senhor disse que tem alguma coisa errada, né? Sim, tem muita coisa errada. Sabe por quê? Cada animal da terra, cada bichinho, vive no seu habitat. Nós estamos vivendo fora do nosso habitat. Se não tiver um ambiente, não tem vida de oração. Não tem vida de oração com muita televisão, não tem vida de oração com muito celular, não tem vida de oração com muito trabalho, não tem vida de oração com muita preocupação, não tem vida de oração, sendo que nós somos educados mais pelo mundo do que pela igreja. Aqui eu estou dando tantos motivos da gente não ser santo. Estamos sendo educados mais pelo mundo do que pela igreja, estamos vivendo mais na internet do que nos livros, estamos buscando mais o conforto e as coisas materiais do que realmente o progresso interior. Tantas coisas, e graças a Deus ainda estamos dentro da igreja, mas pelo amor de Deus, você que está aqui na igreja, graças a Deus, você que vai ouvir essa homilia, não se conforma com isso não se conforma com isso, porque o Brasil tem lá, sei lá quantos católicos que o Brasil tem? O Brasil tem 215
milhões de habitantes, quantos católicos que o Brasil tem? Vamos arredondar aí, 100 milhões de católicos? Desses 100 milhões, quantos que praticam a religião verdadeira, católica? 20 milhões? Acho que é muito. 10 milhões? Não sei. De 200 milhões de brasileiros, será que 1 milhão são católicos de verdade? 1 milhão, só 1 milhão. Imagina se 1 milhão de brasileiros fossem santos, estivesse caminhando para a santidade com grau de oração, com oração de quietude. Quantos dons do Espírito Santo não brotaria em mães, em pais, em padres, em professores, em engenheiros, em políticos, em médicos, em jovens, em esportistas, em artistas. O Espírito Santo não consegue transformar o coração, porque nós estamos vivendo numa vida totalmente diferente do que Deus sonhou para nós. Eu preciso terminar essa homilia por causa do tempo. Hoje Nossa Senhora deu uma mensagem em Medjugorje, 25 de maio de 2023, Nossa Senhora deu uma mensagem hoje, pequenininha, mensagem pequenininha. Hoje é dia do nascimento do Padre Pio, né? A festa litúrgica dele é dia 23 de setembro, esse dia eu falei maio, foi ato falho, 23 de setembro é a data litúrgica do Padre Pio, mas ele nasceu no dia 25 de maio. Hoje Nossa Senhora, ela deu uma mensagem em Medjugorje, depois a gente pode comentar isso com mais calma, mas eu quero trazer essa mensagem e terminar a homilia. Sabe qual que foi a mensagem de Nossa Senhora hoje em Medjugorje? Falou: filhinhos, se retirem na natureza, para que o Espírito Santo seja derramado sobre vós e acalme os vossos corações. Eu tenho falado a respeito da gente poder ter contato com árvore, com água, com passarinho, com os campos. Eu tenho falado isso faz tempo para as pessoas, seja no atendimento pessoal, seja também nas conversas, nas partilhas. Nossa Senhora está percebendo que se a gente não sair debaixo de caixote, de frente de televisão, não tem derramamento do Espírito Santo. Olha, Nossa Senhora é a Senhora mesmo que analisa as coisas na minha cabeça, no meu coração, porque dirigindo algumas pessoas, alguns seminaristas, eu ontem fui atender um seminarista, falei: filho, você precisa ter um contato com a natureza, você precisa descansar a tua cabeça em Deus, ali a tua oração vai fluir. Falei isso ontem. A Virgem vai aparecer em Medjugorje e fala a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não adianta essa carraiada, essa bagunça, essa disformidade, esses barulhos, esses calor excessivo, não favorece o desenvolvimento espiritual. Veja na história de 2000 anos, todas as almas interiores, elas se afastavam um pouco das coisas. As irmãs carmelitas estão aí, né? Qual que é a luta delas? Quem puder ajudar, que ajude. Construir um mosteiro. Os arautos do Evangelho estão aí construindo o centro mariano. As casas deles são todas retiradas. São Bernardo de Claraval foi para o Vale da Luz e ali ele formou um povo, uma geração de monges. Jesus ia para o Tabor, Jesus ia para o horto. Agora a gente só fica trabalho, trânsito, trabalho. Tem jeito, gente. Tem jeito de viver assim não, gente. Não adianta. Não quer acreditar em mim? Acredita em Nossa Senhora. Filhinhos, retirai-vos para a natureza, para que o Espírito Santo seja derramado sobre vós. Olha a mensagem de hoje. Para acalmar os vossos corações. Hoje é dia de Santa Maria Madalena de Pazzi, uma alma que passou por todos os graus de oração. Ela passou pela oração vocal, oração mental, oração afetiva, oração de simplicidade, recolhimento infuso, quietude,
mas bem jovem, ela que morreu com 41 anos, bem jovem, quando entrou para o Carmelo, já estava na 6ª morada, 6ª e 7ª morada. Teve uma época na vida de Santa Maria Madalena de Pazzi, ela passava de 4 a 6 horas em êxtase. Aí um dia o confessor dela e a Madre Superiora falou assim: em nome da Santa Obediência, fala para nós o que está acontecendo aí nesses êxtases aí que a gente precisa saber. Ela falou: vocês querem saber? Então tá bom, eu vou falar para vocês. Olha o que Nosso Senhor está me dizendo. Ela estava vendo Jesus face a face, no êxtase. Ela falou: então já que vocês querem saber, eu vou falar, né? Então anota aí. Parece que Nosso Senhor se comprazia em instruir Ele próprio essa alma pura em suas íntimas comunicações. Tendo voltado um dia em si, de um longo êxtase, o confessor e a superiora ordenaram-lhe que lhes dissesse o que Deus lhe tinha dito, o que Deus lhe tinha feito conhecer durante este esse rapto nestes êxtases, e as instruções que lhe tinha dado, e ela obedeceu pontualmente e disse assim: palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Maria Madalena de Pazzi, uma mística carmelita do século XVI, uma das maiores santas de todos os tempos, italiana, de Florença. Jesus disse assim para ela em um dos seus êxtases. Vamos gravar essas palavras no nosso coração e guardá-las com chave de ouro, meditar e pedir os frutos desse ensinamento. Meu divino mestre lhes disse, para todas as irmãs, para todos nós, mas naquele contexto especial, ordenou-me a conservar com cuidado uma vigilância extrema à pureza de coração e a simplicidade. Tem-me dado uma tão alta ideia do preço e do mérito da virgindade. Acrescentou que eu não poderia exprimi-lo por palavras. Ordenou-me que fizesse cada ação em particular como se houvesse de ser a última da minha vida, que ignorasse tudo o que fazem os outros e que me ocupasse tão somente de meus deveres, que tivesse uma igualdade de humor inalterável e uma grande doçura para com todas as classes de pessoas, e que nunca dissesse uma palavra que representasse a lisonja ou a vaidade, que desejasse apaixonadamente praticar a caridade e prestar serviços às minhas irmãs, e que me olhasse como a serva de todas. Jesus continuou me dizendo que estimasse infinitamente as mais ínfimas regras, que estivesse persuadida de que todas são de consequência e de que a mais eminente virtude depende da fidelidade às pequenas coisas, que se tem em observar com pontualidade que não falasse das graças que me fez e do que se passa em meu interior, senão com as pessoas que estão encarregadas da minha conduta, que não tivesse outra vontade senão a do meu divino mestre, e que nunca perdesse de vista a paixão de Jesus Cristo. Enfim, que tivesse uma fome insaciável da divina Eucaristia, que dela me aproximasse com um novo gosto a cada dia, e que em cada dia fizesse, nas 24 horas que eu tinha do meu dia, 33 visitas ao Santíssimo Sacramento, a menos que a obediência não me permitisse. Essas são as palavras que Jesus deu a Santa Maria Madalena de Pazzi em um dos seus êxtases.
Não liga porque os outros estão falando de você. Tudo que você fizer na vida, que como se fosse o último segundo, renova um amor profundo por Jesus. Obedece, sirva os outros, pede a constância emocional, de pensamento, de palavras. Que Deus nos dê essa graça. Que Nossa Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz, nos ensine ao recolhimento na natureza também, no quarto, na igreja, mas na natureza. Sem natureza, difícil de santificar, muito difícil, porque os carmelos e os mosteiros estão na natureza, a gente precisa da natureza. Eu não tenho jeito, mas então, meu filho, com todo respeito, todo amor, Deus te abençoe muito, mas vai ficar difícil, ainda mais em 2023, tá bom? Se fosse 1948, né? 1870, 1982, o ano que eu nasci, às vezes a gente podia fazer alguma coisa, mas em 2023, se você não tiver um recolhimento, você não vai ter humanidade para ser gente, para ser santo, porque o santo é uma pessoa. A vida moderna está tirando a nossa humanidade, a nossa normalidade. Padre, então quer dizer que a gente vai ter que ir para a roça, ir para o sítio? Não sei, Deus sabe, Deus sabe o que há de acontecer conosco nos próximos anos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém. Com grande alegria, cantemos o nosso ofertório.